1 Coríntios trata dos fundamentos da fé cristã, né? E por que 1 Coríntios tem essa ênfase? 1 Coríntios traz essa ênfase em virtude do fato da igreja ser uma igreja imatura, né? Então, quando nós apontamos a ênfase, né, desses 2 meses que nós vamos estudar juntos 1 Coríntios, a ideia é estudarmos, depois de lançado o fundamento que é Cristo, né, quais são as principais pilastras, né, os pilares dessa fé. E a igreja em Coríntios era uma igreja formada, vamos abrir para Atos capítulo 18, uma igreja formada por meio de Paulo, né? Deus usa Paulo para iniciar essa igreja, e no capítulo 18 de Atos, versículo 1 diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Onde ele estava? Em Corinto, né? E o que ele fez? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus, o qual era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É assim que surgiu a igreja em Coríntios. Pregação de Paulo, dirigida primeiramente aos judeus, quando os judeus começam lá no versículo 6, blasfemar e se opor a essa mensagem que Jesus é o Cristo, né? Ele falou: então eu vou aos gentios. Onde ele estava? Em Coríntios. Começou a pregar, foi no vizinho da sinagoga. E pregando ali, muitos dos que ouviam iam crendo e se convertendo, e sendo batizados, e começaram a fazer parte da igreja. É assim que nasceu a igreja em Corinto. E por nascer dessa forma, e por pessoas indo congregar dessa forma, era uma igreja o quê? Isso, muito bem, uma igreja recém-nascida. Uma igreja com bebezões espirituais, né? Toda sorte de temas relacionados a crianças, né? Que nós vemos, né? Se vocês quiserem ter essa experiência, é só ir no departamento aqui, né? No semear, nas classes, né? Em relação às idades, vocês vão ver o quê? Né? Todo tipo de comportamento que, se levado ao lado espiritual, são extremamente semelhantes. Era a igreja de Coríntios. Ora, e quando Paulo escreve para essa igreja, ele começa a fazer o quê? Começa a colocar ordem na casa. Começa a falar assim: olha, como vocês são crianças, eu vou pegar na mão de vocês, por exemplo, para atravessar a rua. Eu preciso falar para vocês que vocês têm que escovar os dentes antes de dormir. Eu preciso falar para vocês que quando vocês pentearem o cabelo, não pode só pentear na frente, tem que pentear atrás também. Ora, nós adultos fazemos isso o quê? De uma forma natural, mas as crianças não. E Paulo começou a tratar a igreja dessa forma. É por isso que nós estamos falando o quê? Fundamentos para a vida cristã. Se você é nascido de novo, recente, né? Isso aqui, o estudo de Coríntios para você, do livro de Coríntios, é extraordinário. Você vai ver Deus estabelecendo, né,
pilares da fé e de comportamentos. Agora, se você é nascido, de novo, há muito tempo, mas é um bebezão ainda, precisa estudar Coríntios para crescer, né? Então esse é o objetivo que nós vamos estudar. Quais são os temas que Coríntios trata, né? Então vejam lá, uma divisão por capítulos aqui nós podemos acompanhar da seguinte forma. Primeiro, ele trata dos santos, no capítulo 1. Ele trata da posição dos santos, né? Mas não dá para estudar a posição de sermos santos com o estado em que estamos de santificação. Depois, unidade na igreja. Veja, uma igreja imatura começa a falar o quê? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Hoje em dia talvez você é calvinista, arminiano, você é batista, presbiteriano, mais ou menos, sabe essa divisão? Então, próprio de uma igreja imatura, própria de uma igreja que é um bebezão. Paulo trata desse tema. Depois, sabedoria de Deus e sabedoria humana. Esse é o nosso tema de hoje, se Deus permitir, né? E de domingo que vem, porque nós vamos terminar hoje esse tema. Depois, crente carnal e crente espiritual. Paulo trata desse tema. Cuidado, crente carnal não é aquele que vive no pecado. Muitas pessoas pegam lá, 1 Coríntios 3, está vendo? Em Coríntios tinha crente carnal da carne, então vive na carne, vive no pecado. Nada disso, hein? 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu ao Senhor. Crente carnal aqui é o crente que é bebê. É o crente que fica disputando posição. Nós vamos ver isso. Santificação e galardões, né? O processo, salvos, precisa trazer resultado. Esse resultado será galardoado por Deus no momento certo. Depois, moralidade. Olha só o que Paulo teve que tratar na igreja. Moralidade. Relacionamento entre irmãos era uma confusão. Imagina, vindo com os padrões do mundo, entrando para a igreja e se relacionem agora. O cristão e a lei, que extraordinário, né? Cristão e a lei mostra o relacionamento conjugal. O que vocês preferem, o enfoque, olhar o relacionamento conjugal para entender o relacionamento do cristão com a lei, ou olhar o relacionamento do cristão com a lei para entender o relacionamento conjugal? O que vocês preferem? Coríntios faz essa análise, né? Você quer entender como é que você tem que se postar, né? Qual a sua postura no casamento? Você como esposa, você como marido, se dura para sempre, se não dura para sempre, que história é essa? Você tem que entender o cristão e a lei, né? É isso que Paulo faz. Liberdade, somos livres em Cristo, não somos? Isso, como é que nós usamos essa liberdade? Para motivo de tropeço para o outro? Cuidado, Paulo vai falar sobre isso em Coríntios. Que mais? Sustento dos pregadores, né? Se você tem um problema nessa área, não é uma área que nós vamos estudar, né? Depois vocês vão ver os temas desses daqui que nós vamos estudar, se Deus permitir. Sustento dos pregadores é um tema que, se você tem problema com essa área financeira, você tem um problema de amor a Deus. Não é problema de, não, você precisa dar, você isso, e contribuir, vamos estudar. Não. Você primeiro precisa aprender a amar a Deus. Depois nós vamos falar do tema de contribuição. E é isso que Paulo fala aqui. No capítulo 10, aprendendo com Israel no deserto. O que Israel tem a nos ensinar quando passou os 40 anos no deserto? Né? O que Israel tem a ensinar a crentes que estão iniciando a vida cristã? O que Israel pode nos ensinar? É isso que Paulo trata no capítulo 10. Liderança na família. Homens, esse aqui é para nós, e mulheres, para que o relacionamento familiar caminhe na forma com que Deus planejou. Está no capítulo 11 de Coríntios. Ordem no culto. Imagina, vocês já viram um almoço de crianças mais ou menos de 6, 7, 8 anos? Vocês já viram? Põe 30 crianças na mesma mesa para almoçar. Vocês já viram? Vão em acampamento, né? O que acontece? É uma confusão, né? Um pega o refrigerante do outro, joga batatinha no outro puxa o outro, ou pega o prato, faz uma confusão, não é? Então, essa era a igreja em Coríntios, o culto era essa confusão. E Paulo começa a falar, não, vamos colocar as coisas em ordem, né? Depois, os dons, a igreja mais imatura era aquela que parecia mais os dons, né? Por exemplo, como de línguas.
uma igreja que tinha problema com o conceito de ressurreição. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Nós vamos ressuscitar ou não? Tinha pessoas que estavam ensinando lá que Jesus não tinha ressuscitado. E Paulo falava, se Jesus não ressuscitou, vamos embora. O que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus não ressuscitou é porque ele tinha pecado. Se ele tinha pecado, ele morreu por ele mesmo. Se ele morreu por ele mesmo, vamos embora. Nós estamos perdidos. Paulo ensina sobre a ressurreição. Corpo incorruptível, como é que vamos herdar o céu? Vamos para o céu de que forma? Né? Com esse corpo, com outro, nós vamos nos conhecer, não vamos? Que história é essa? E a contribuição que tem a ver com o sustento lá do capítulo 9, como é que é a contribuição na nova aliança? É isso que Paulo trata. Vejam vocês. Né? Paulo precisa estabelecer os pilastras básicas para se ter uma caminhada com Cristo. Né? Havia uma confusão tremenda em Coríntios. Por quê? Porque eles iam sendo salvos pelo Senhor, o Senhor ia os acrescentando na igreja, no convívio, e eles iam com tudo aquilo que eles tinham recebido, né? De ensinamentos pagãos, e eram nascidos de novo? Eram nascidos de novo. Mas eram o quê? Bebês. Né? Não dá para você chegar para o seu filhinho de 2 anos e falar assim, vai lá, esquenta, pega uma madeira, esquenta na geladeira e deixa eu dormir que eu estou cansado. Não, como assim? Né? Paulo precisou pegar na mão dos coríntios em diversos temas, ok? Isso é o que trata o livro de Coríntios. E qual são alguns temas que nós pegamos desse? Para tentarmos ver nesses 8 domingos que estaremos juntos, se Deus quiser. Primeiro deles, sabedoria de Deus. O que é? Ou quem é? Você já pediu sabedoria para Deus? Nós vamos ver isso hoje. Crente carnal e crente espiritual. Quem são? Qual a idade deles? E aqui, nesse contexto, nós vamos estudar aquele versículo quando Jesus fala, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Você está em que área, hein? Você está em qual grupo? É claro, né, Dante? Domingo, esse horário da igreja, eu estou entre os, se nós separássemos, ali entre os chamados e ali entre os escolhidos. Acho que não estaria nenhum por lá. Mas Deus está dizendo que são poucos os escolhidos. Para quem que Ele está falando? Para o mundo? Não. Esse texto são para aqueles que são chamados, que já ouviram. Nós estamos em que grupo? Nós vamos verificar isso, se Deus permitir, daqui a 2 domingos. E aí, por que só tem 2 temas? É porque sabedoria nós vamos ficar em 2 domingos, vocês já perceberam. Né? Aqui nós vamos olhar, primeiro, os nascidos de novo e a sua idade espiritual, ou aqueles que têm a informação, mas nunca foram nascidos de novo. Santos, santificação e os galardões. O que é isso? Então nós vamos unir aqui 1 Coríntios capítulo 1 com 1 Coríntios capítulo 3. Né? Santos, posição e estado, santificação dentro das 3 fases da salvação. E qual o resultado disso? Liberdade. Como é que nós estamos vivendo? Somos livres em Cristo, não é isso que Gálatas diz? Livres da lei. Não temos mais nada que nos coloque um cabresto. Né? E como estamos vivendo? Como é que nós estamos nos relacionando com aqueles que são mais fracos na fé e aqueles que são mais fortes na fé? Porque normalmente nós nos pautamos pelo nosso comportamento. Eu no lugar dele, eu não faria isso. Então, mas você não é ele e não está no lugar dele. Deus está tratando com cada um à medida da sua idade espiritual, à medida do seu relacionamento com Deus. Né? Como é que nós estamos lidando com isso dentro da igreja? Esse tema está relacionado também com Romanos 14. Vocês estão anotando que vocês vão ler tudo antes, né? Eu sei disso. Vamos lá. Aprendendo com Israel no deserto. O que 1 Coríntios 10 tem a nos ensinar? Aqueles 4 comportamentos. Né? E nós normalmente dizemos o quê? Quando nós olhamos para Israel, o que nós dizemos? Povinho, não é verdade? Não aprende nunca. Mas Deus fez tanta coisa. Se nós estivéssemos lá, então, é isso que nós vamos ver. O que nós faríamos, né? Depois de ter visto a morte dos primogênitos, sermos preservados porque o sangue foi passado nos umbrais, o mar abrir, né? Pragas, sermos conduzidos pelo deserto com água e maná, né? E o povo o quê? Será que Deus está no nosso meio mesmo? É isso que nós vamos ver.
Ceia, por quê e qual o significado? Por que nós participamos da ceia? Porque tem todo primeiro domingo aqui, eu tenho que chegar cedo, eu participo. Está aqui, né? O Fernando está aqui na frente, tem pessoas aqui que vão receber, eu estou aqui na igreja, eu participo. O que significa? Por que participamos? E aqui vocês já estão vendo a interrogaçãozinha do lado, que provavelmente nós não vamos conseguir, né? Depois de algumas semanas relendo e estudando novamente os temas, quando eu venho conversar com a Carol, com a minha esposa, ela fala, olha que você só tem tanto tempo para falar, olha, reduz isso que não vai dar tempo. Provavelmente a gente não vai conseguir chegar no cristão e a lei, que é o relacionamento conjugal, e nos dons de línguas, profecias e ciência, mas está na nossa agenda, vamos ver se a gente consegue caminhar para isso, ok? Bom, primeiro tema, e vocês perceberam que nós vamos orar agora, depois dessa introdução, por quê? Porque esse é um tema que eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Mas eu vim aqui e não queria prestar muita atenção hoje não, porque tem tanta coisa na minha cabeça, eu estou pensando naquilo que eu fiz, naquilo que eu vou fazer na semana, eu estou aqui só até para rever algumas pessoas e tal, mas eu não queria prestar atenção. Mas então vamos lá. Vocês precisam prestar atenção. A minha incapacidade de transmitir esse assunto, a profundidade que esse assunto tem é tamanha que a atenção de vocês vai precisar ser redobrada. Para aqueles que nasceram de novo, né, nós vamos orar para que o Espírito ensine a vocês, porque de outra sorte não vai dar para compreender o que é isso. Para aqueles que não nasceram de novo, que o Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, por essa sabedoria, para que você possa ter um encontro com Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã, trazidos pelo Senhor, para podermos meditar na Tua Palavra e, meditando nela, conhecer o Senhor Jesus, quem o Senhor é. E meditando na Tua Palavra, conhecendo quem o Senhor é, ó Pai, que isso venha trazer transformação em cada um de nós, ensinados pelo Teu Santo Espírito. Pai, carecemos de Ti. Ó Pai, precisamos que o Senhor nos conduza a toda a verdade, que é o Senhor Jesus, para que possamos apreender. Não apenas ouvir, não apenas termos um conhecimento a mais das Escrituras, mas apreender, ó Deus, o que o Senhor é, quem o Senhor é, para que possamos, ó Pai, pelo Senhor, termos o nosso caráter mudado ao caráter do Senhor Jesus e termos a nossa vida transformada pelo Senhor. Te agradecemos e pedimos isso em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo, depois de tangenciar o tema santificação, chamar a atenção da igreja em relação à sua meninice, a sua infantilidade na disputa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aquela já confusão na igreja, ele começa a falar sobre um tema sabedoria. No capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Espera um pouquinho, Deus. Paulo, Deus, o Senhor está usando Paulo para falar para nós do que é sabedoria de Deus, sabedoria do mundo, sabedoria de Deus, um não conheceu, são padrões diferentes. Aí o Senhor vem e fala assim, bom, pela sabedoria de Deus, Deus aprove salvar aos que creem pela loucura da privação. O que isso tem a ver com sabedoria? Salvação com sabedoria? O que isso tem a ver? Vamos continuar. Versículo 22. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, um parênteses aqui, línguas é sinal para judeu incrédulo, mas calma, se der tempo nós vamos chegar lá, né? Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo
crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não vamos olhar aqui o aspecto relacionado aos judeus, né, que pedem sinais, isso é um escândalo. Vamos olhar os aspectos relacionados aos gentios, que buscam sabedoria, e essa salvação do jeito que é, da forma que é, uma coisa que não tem sentido. Não cabe na minha cabeça, não sei se vocês já ouviram falar isso, como é que uma pessoa pode ser ruim a vida inteira, como o ladrão da cruz, e ir para o céu? Vocês já ouviram falar isso? Como assim? Que história é essa? Porque com a sabedoria do mundo, com a forma de raciocínio, com o entendimento e conhecimento, nós já vamos ver esses 3 temas, já falei 3 temas aqui, né? Conhecimento, entendimento e sabedoria. Porque com essa forma de raciocínio, não dá para chegar na conclusão de que a salvação vem por Cristo. Continuando. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 30. Mas nós pulamos, nós vamos ler todos depois, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E antes de nós entrarmos no aspecto relacionado à sabedoria de Deus, o que acontece, como é que isso chega até nós, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aqui, por exemplo, para mim seria um exercício matinal já. Por exemplo, só levantar a mão para mim já é um exercício matinal. Como eu não faço nenhum, esse já seria, né? Então vou falar para vocês aqui para fazer o exercício matinal. Pessoal, nós já pedimos sabedoria para Deus? Levanta a mão rapidamente. Isso, a maioria já pediu. Nós já pedimos sabedoria para Deus? Quando? Vamos lá, me ajudem. Vocês já pediram sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Quando que nós pedimos? Oi? Todo dia. Para decisões, não é verdade? Nós associamos sabedoria para decisões. E não é qualquer decisão, não. Vocês pediram sabedoria para ver que roupa ia usar hoje? Não, claro que não, imagina. Eu já abri o armário, já devo ter reclamado que só tenho isso para vestir, né? Mas pegamos qualquer uma e viemos para a igreja. Foi isso? Então, normalmente nós pedimos sabedoria de Deus para decisões, mas decisões inéditas, não é verdade? Por exemplo, com quem eu vou casar? Eu preciso saber de sabedoria de Deus, por quê, como é que vai ser? Aonde eu vou trabalhar? Vou mudar de emprego ou não? E assim por diante. Decisões que nós nos vemos o quê? Nunca tomamos essas decisões, e agora? Não conhecemos o futuro, nunca tomamos essas decisões, o que nós vamos fazer? Bom, vamos recorrer a Deus. Normalmente é assim que a gente faz, a gente usa Deus como pronto-socorro, como bombeiro, não é isso mesmo? E aí nós chegamos para Deus, Deus me dê sabedoria. E vocês já pediram nessas decisões inéditas, situações inéditas. Não pediram? Pediram, a maioria aqui levantou a mão. E o que aconteceu? Normalmente quando pede sabedoria vem uma tempestade. Que mais? Gente, o que aconteceu? É isso mesmo, né? Nós não sabemos, todo mundo acertou aqui. Qual a consequência dessa sabedoria que nós pedimos? O que aconteceu? Deus apareceu para nós e respondeu? Deus tomou a decisão no nosso lugar? O que aconteceu? Conseguimos discernir? Nós temos certeza disso? As decisões que nós tomamos quando nós pedimos sabedoria de Deus, nós temos certeza que foi a melhor? Porque se der errado, nós falamos, está vendo, eu não subentendi, eu não consegui perceber a voz de Deus. Deus não estava dizendo isso, estava dizendo outra coisa. Mas como é que nós temos certeza disso? Ou vamos pedir sabedoria de Deus, não vai acontecer nada, nós vamos tomar a decisão e vamos levando a vida. O que aconteceu? Então vamos parar de pedir sabedoria? Ou nós temos o ânimo dobro de Tiago? E Deus nunca deu essa sabedoria para nós, pedimos, ele nunca deu e vamos em frente.
Então você está me dizendo que ela está dizendo que saber, todos ouviram, não, né? Sabedoria, ela pediu sabedoria e foi buscar na palavra de Deus, para que à medida em que os fatos fossem acontecendo, ela ia tendo a sabedoria de Deus. Né? É isso que nós fazemos na vida? Vamos lá. Eu peço sabedoria para Deus, eu não sei a resposta, mas eu entrego para que Ele me guie, para que Ele me leve. E Ele toma a decisão no nosso lugar? Eu acredito que Ele me leva. Você acredita ou Ele te leva? Ele me leva e quando eu resolvo abrir o peito e seguir outro caminho, eu normalmente quebro a cara. Então, todas as decisões que você tomou e foram acertadas é porque Deus decidiu no seu lugar, e todas as decisões que você tomou e foram erradas é porque você decidiu e não deixou Deus decidir? Você tem certeza? Tenho certeza. E quando Paulo foi para pregar na Ásia e Deus o impediu para pregar lá, será que ele foi errado? Ele não tinha sabedoria? Ou ele estava fazendo alguma coisa errada? Nós vamos chegar lá. Discernimento, sabedoria, né, o que decidir. Mas vamos lá. Normalmente não acontece nada. Normalmente não cai um raio na nossa cabeça, não abre, né? Agora eu tenho certeza que a convicção é: vou casar com fulano de tal, eu vou para tal emprego, eu estou dando as, né? Tem várias outras situações. Nós falamos sabedoria, sabedoria, sabedoria. Qual? A de Deus ou a do mundo? Tem uma sabedoria que não é de Deus? Tem. Ué, Paulo acabou de falar que não é a sabedoria do mundo. Nós precisamos tomar alguns cuidados quando nós tratamos por alguns conceitos. Por exemplo, paz. Né? Quando nós falamos de paz, nós pensamos em Deus. Mas tem a paz do mundo, sabia disso? Jesus falou assim: eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz? Dá? Qual? Está vendo? Cuidado. Mas fulano tem uma paz de Deus ou do mundo? Não sei. Porque a paz do mundo, só um parênteses aqui, depende de circunstâncias, não é? A conta bancária tem que estar cheia, você tem que estar empregado, sua família não pode estar doente, nem você, você tem que estar rodeado de amigos, não é isso? Eu conheço tantas pessoas que têm paz, né? No trabalho, né? Lá onde nós trabalhamos, não tem pessoas que nem acreditam em Deus e vivem numa paz, não é? Essa é a paz do mundo. Mexe em alguma dessas circunstâncias, o que acontece? Em 2008, algumas pessoas se atiraram, por exemplo, da janela, quando tiraram essa questão financeira, né? Lembram? Da crise. Tiraram, as pessoas se atiraram pela janela. Algumas não são tão radicais aqui, mas entram o quê? Em pânico, porque a paz do mundo, se você mexer em uma dessas caixinhas, dessas circunstâncias, as pessoas entram em pânico. E a paz de Deus? A paz de Deus é aquela que Paulo tinha, né? Eu sei estar contente em toda e em qualquer situação. Pode mexer nas circunstâncias, quais delas você vai mexer? Você vai ter um problema de saúde. Eu tenho a paz, aquela paz que excede a todo entendimento de Filipenses. Então, essa é a paz de Deus. Um outro conceito que normalmente nós temos como absoluto são profetas. Aquela pessoa é um profeta. Só delimitando, né, o tema. O profeta no Antigo Testamento é absolutamente diferente do Novo Testamento. No Antigo Testamento os profetas eram necessários porque Deus, o Espírito não habitava as pessoas, por isso eles eram porta-vozes de Deus para levar a mensagem, porque senão as pessoas não iam entender absolutamente nada, né? Foi por isso que oramos da forma com que oramos no início. E os profetas hoje são porta-vozes da palavra. Um profeta de Deus, ele está lendo a palavra? Não está. Então está profeta do quê? O profeta é porta-voz, Êxodo capítulo 4. Né? Quando Arão foi profeta de Moisés, enfim. Mas eu só estou querendo pegar essa palavra para falar, porque nós temos os profetas de Deus e os falsos profetas. Qual é a diferença? Um fala a mensagem que Deus mandou falar, e o outro, em Jeremias, diz os falsos profetas, por quê? Porque Deus falou: vocês estão falando, e eu nunca mandei vocês dizerem isso. Vocês dizem ao povo paz, 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 quando não é para ter paz, não é para falar isso, porque o povo está em pecado, como é que vocês vão falar que o povo tem paz? Portanto, esse conceito é um conceito que traz o quê? Não é um conceito absoluto em si. Ele é um conceito que precisa ser adjetivado. É um profeta de Deus ou um falso profeta? É uma paz de Deus ou uma paz do mundo? É a mesma coisa que sabedoria. É uma sabedoria de Deus que nós estamos buscando, ou estamos buscando uma sabedoria do mundo? Então quer dizer que algumas vezes eu posso ter me confundido e
E ao buscar sabedoria e buscar no mundo, pode. Você pode ter até chamado de sabedoria de Deus, mas que de Deus não tem nada. É a mesma coisa que Romanos capítulo 6. Quem é o seu Senhor? Você quer ver? Quem é o seu Senhor? Claro, né, Dante? Essa é para tirar um na prova, vai ser muito fácil. Né? É o Senhor Jesus. Mas Romanos capítulo 6 não fala isso não. Fala que o nosso Senhor é aquele a quem nós servimos. A quem nós estamos servindo? Não é aquele a quem nós dizemos ser, é aquele a quem nós servimos na prática. Esse é o nosso Senhor. É a mesma coisa que sabedoria. Ah, mas eu tomei essa decisão porque eu busquei a sabedoria de Deus. Você pode estar até dizendo que é a sabedoria de Deus, mas na prática você buscou aonde isso? Em que conhecimento que você buscou para tomar essa decisão? Eu falei que vocês tinham que prestar atenção, né? Mas vamos caminhar, vamos lá. Do mundo. Então vamos deixar um pouquinho de lado a sabedoria de Deus e vamos olhar a sabedoria do mundo. Talvez eu tenha que cortar mais um tema lá, que é para a gente já estar mais para frente, né? Mas vamos lá. Como é que vamos deixar a sabedoria de Deus de lado, vamos só buscar a sabedoria do mundo. Quem busca aqui sabedoria do mundo? Imaginável, né? Temos uma pessoa. Bom, nós buscamos às vezes a sabedoria do mundo. Buscamos às vezes sem saber. Oi. Sabedoria do mundo pode querer dizer que é o conhecimento, tipo conhecimento de escola ou de. Nós vamos chegar lá. Daqui mesmo? Daqui mesmo. É mais ou menos isso. É isso aí. Né? No português, claro, né? Isso a gente busca, né? Mas para viver, nós buscamos isso para tomar as decisões da nossa vida. Com quem eu vou casar, onde eu vou trabalhar, como eu vou educar meus filhos. Nós estamos buscando esse conhecimento do mundo. Nós vamos chegar lá. Então, se nós buscamos, a de Deus nós pedimos para... Vamos lá, ó. Essa aqui não é pegadinha, ó. A sabedoria de Deus nós pedimos para... E a do mundo nós pedimos para Deus. Sabedoria do mundo? Para quem que nós pedimos? Ora, se tem Deus e o diabo... Ah, não, essa eu não quero não. Já paramos para pensar nisso? Ou essa sabedoria do mundo vem e nós vamos recebendo e vamos decidindo? 1 Coríntios, esse é o texto que nós lemos. Não vamos caminhar até o 2,16, porque nós vamos entender primeiro essas duas diferentes sabedorias, ok? Antes disso, nós vamos ter que fazer um parênteses aqui. Então, guardamos alguns conceitos, né? Sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus eu peço para Deus. A sabedoria do mundo, bom, não sei porque eu nunca pedi para ninguém, né? Como eu peço a Deus. Elas são absolutamente diferentes. Por quê? Porque na sabedoria de Deus eu consigo conhecer e saber a salvação por meio do Senhor Jesus. A sabedoria do mundo não me dá essa condição. E se eu olhar sob o ponto de vista da sabedoria do mundo, eu vou olhar para a salvação e falar, isso é uma loucura. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem lógica nenhuma. Isso começou lá em Gênesis 3. Vamos abrir para Gênesis capítulo 3, versículo 5. Três, 5 diz assim. Não vamos tratar todo esse tema, né? Um tema muito precioso aqui, para nós entendermos aqui a origem de alguns problemas, pecado, enfim. Mas vamos no versículo 5, especificamente é o que nos interessa aqui. Porque Deus sabe, né, a serpente sendo usada por Satanás, que tem dito lá em Apocalipse quem era essa serpente, está dizendo para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Há algum problema nessa afirmação? Nenhum. O problema está no versículo anterior, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Normalmente a mentira, ela vem como uma meia-verdade. Cuidado, hein? O que é mais perigoso? Você abrir um armário e tem lá um pote com aquela caveirinha, né, com X, veneno, ou um pote de leitinho com um veneno de rato dentro. O que é mais perigoso? Essa é fácil, né? Cuidado, normalmente a mentira,
ela vem revestida de como se verdade fosse, mas não tem nenhum mal nisso. Não, é só um pouquinho diferente. É aí que está a mentira. É exatamente esse contexto que os falsos profetas usavam, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Então Satanás disse: se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Mas também Deus só foi fazer uma árvore só, que era mais bonita, melhor, mais gostosa. Está vendo? Aí o diabo chega para você e fala assim: está vendo, tudo que Deus tem para te oferecer é um negócio que não é legal. O legal é lá fora. Vai experimentar lá fora. Porque Deus está querendo te privar daquilo que é gostoso na vida. É isso mesmo? Será que é isso? Será que essa única árvore, que era a mais bonita do jardim, era ou não? 2:9. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores. Toda sorte de árvores. Como é que eram toda sorte de árvores do jardim? Agradável à vista e boa para... das 3 características do conhecimento do bem e do mal, todas tinham as 2 primeiras. Todas eram muito bonitas. Todas eram muito gostosas. Só que aquela dava entendimento. Opa, aquela vai me fazer como Deus? Aquela vai me equiparar a esse Deus que passeia por aqui, que nós conhecemos? Não foi porque ela era mais bonita, não foi porque ela era mais gostosa, foi porque ela queria um entendimento. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor a Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, e nós conhecemos. Mas o que Deus, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando ali, eles chegam à conclusão? Eles se tornaram como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Qual o problema? Isso é pecado? É claro que não, porque Deus não peca, e Deus é conhecedor do bem e do mal. Qual o problema? O problema aqui é aquela palavrinha entendimento. A árvore desejável para dar entendimento. O que é entendimento? É o processar a informação do conhecimento. Eu conheço. Esse conhecimento que eu tenho, eu processo e passo a ter um entendimento. Por exemplo, se vocês me perguntarem qual é o entendimento que você tem sobre física, química, eu diria para vocês, beira a zero. Né? Eu posso ter algum conhecimento, né, de física, de algumas leis da gravidade, algumas coisas, mas o que eu faço com isso? Nada. Você consegue produzir alguma... Não. Não consigo. Né? O meu entendimento sobre um conhecimento de física que eu tenho é absolutamente zero. Entenderam o que é entendimento à vista de um conhecimento? E sabedoria e já estamos vendo esses 3 temas, né? Nós vamos voltar a ele, mas conhecimento é a informação recebida. Entendimento é o processar essa informação recebida, para começar a ter uma lógica, isso fazer uma lógica. Né? E sabedoria é aplicar isso no dia a dia. Agora eu começo a entender que existe uma sabedoria de Deus, um conhecimento, uma forma de processar essa informação e aplicar na prática, mas existe uma sabedoria do mundo, um conhecimento, uma forma de processar essa informação e colocar na prática. Essas sabedorias são incompatíveis. Essas sabedorias não convivem. Por quê? Porque na hora da forma de processar essa informação, elas são diferentes. Está vendo o problema do homem e da mulher? Começaram a processar a informação recebida de um conhecimento de uma forma desligados da vida. O problema não é conhecer o bem e o mal. O problema é que passaram a conhecer o bem e o mal desligados da fonte da vida. Desligados do raciocínio que Deus tem sobre os fatos. Gênesis 3,16. Por que a mulher, pela maldição, se submete ao homem, né?
Porque o desejo dela era ser igual a Deus, a não se submeter. Deus fala o quê? Esse teu desejo, sabe o seu desejo? Que você queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Então, esse seu desejo de querer ser superior, de querer dar as ordens, e esse desejo vai ser para que o teu marido ele te governará. Entendeu? É maldição mesmo, é isso mesmo. Entendem o que eu estou dizendo, né? É maldição no primeiro momento por ter adotado, mas depois do pecado, isso é uma proteção. 1 Timóteo diz que não foi o homem que foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Portanto, será preservada do quê? Do engano, né? Tem que olhar o contexto, aquele versículo no contexto de 1 Timóteo. Então, mulheres, se submetam aos maridos, senão vocês vão ser enganadas pelo diabo facinho, facinho. E o homem não vai ser, o homem vai também, mas vocês são mais suscetíveis. Vocês já viram no supermercado uma mulher? Né? Eu no supermercado sou assim, quando a Carol fala para ir no supermercado, tem lá, compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 2 quilos de batata. Eu entro no supermercado, eu faço assim, o feijão está lá, não interessa, eu baixo a cabeça e vou buscar o feijão. O arroz, normalmente é isso, os markets fazem isso, né? O arroz está do outro lado. Eu olho assim, o arroz está do outro lado. Não interessa, eu vou lá buscar o arroz. E chego em casa com o arroz, com o feijão e com a batata. E ela fala, você não comprou nada? Não, mas eu comprei o que estava na lista. Vocês já viram a mulher no supermercado? Pegou o carrinho. Primeira parada. Nova embalagem. Eu preciso ver, vai que o produto mudou, vou levar. Leve 3 e pague 2. Não vou perder essa promoção. Chegou ao final do supermercado, chega em casa com o carrinho cheio e às vezes, por vezes, algumas delas esquecem o arroz, o feijão e a batata. É claro que eu estou exagerando, nem todos são assim. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, não, mas eu não sou assim, mas em casa é diferente. Não, eu sei. Mas estou dizendo em termos gerais, né? O homem é mais racional, o homem olha, né? Eu preciso calcular, Às vezes, mulheres, fiquem tranquilas, quando o homem está quieto, né? Às vezes, meu marido não fala, não, ele está pensando. Ele está processando a informação. Mulher já não, né? Mulher já foi, já voltou, já comentou, já foi, já achou ruim, já não vou fazer um negócio. Não, mas calma, eu nem pensei. Não, já decidi. Né? Porque é emoção, porque é assim que funciona. E por ser assim que funciona, por ser assim que a mulher é, Deus estabeleceu as proteções, Deus estabeleceu os limites, Deus estabeleceu a ordem, como Paulo faz na igreja de Coríntios, para não virar uma confusão. Tanto é que ele trata, inclusive, de liderança na família. Para que os filhos não mandem em casa. E está assim hoje, hein? Que eu vejo de filho mandar em casa. Mas isso é um outro assunto. Então veja, qual foi o problema? O problema começou de sabedoria para tomar a decisão correta. Começou quando o pecado fez o homem se separar da vida e passar a ter um entendimento por si próprio. Mas não conseguir pensar com as categorias de Deus. Não conseguir pensar com a mente de Deus, não conseguir entender quais os reflexos, por exemplo, do que é amor, do que é perdão, do que é arrependimento. Não consegue, por quê? Porque desligado da vida, não é possível processar o conhecimento, para que esse conhecimento vire um entendimento, uma compreensão dos fatos da forma correta, porque o homem está desligado da vida. E aí quando nós olhamos para 1 Coríntios e fala assim, para os gentios que buscam sabedoria, a salvação em Cristo é loucura, é mesmo. Como é que eles vão pensar, separados de Deus, o que é amor? Se você perguntar no mundo o que é amor, é um relacionamento sexual. Como é que nós queremos que as pessoas pensem, desligados da vida, o que é arrependimento? As pessoas normalmente vão falar para você, não, eu vou me arrepender por aquilo que eu não fiz, não daquilo que eu fiz, não é isso. Porque não conseguem processar com a forma de pensar de Deus. Sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. Está claro? Mais ou menos? Vamos para o intervalo e na volta nós vamos começar vendo qual que é a sabedoria do mundo em Tiago capítulo 3, ok? Sabedoria é o terceiro passo do conhecimento que é processado pelo entendimento. Quer que eu passe para lá? Eu passo. Tudo bem? Tudo bem. Sabedoria é o terceiro passo de um conhecimento que é recebido, de um processar da informação
para aplicá-la na prática. E vimos que existem duas sabedorias, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus são conhecimentos que temos, né, sendo processados e tendo o entendimento daquele conhecimento para colocarmos na prática. E do mundo, e a sabedoria do mundo? São conhecimentos que temos, processados de uma forma distante de Deus, de uma forma distante daquilo que Deus pensa, de uma forma distante da vida, mas colocada em prática depois de processada essa informação. Depois de processada essa informação, ok? Então, nós vamos olhar em Tiago capítulo 3, essa diferença. Vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Sabedoria! Sabedoria está relacionada à prática. Sabedoria está relacionada à decisão correta. Sabedoria está relacionada ao dia a dia em que eu vou decidindo. Algumas coisas mais complexas, outras coisas não tão complexas, mas está relacionada às decisões. Portanto, quem é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Uma sabedoria que não desce do alto. Uma sabedoria então que é do mundo, como diz Paulo em 1 Coríntios, que fala que esta sabedoria, o processar do conhecimento que vai aplicar à prática, não vai entender que a salvação é por Cristo e somente por Ele. Vai achar isso um absurdo, uma loucura. Eu estou pensando com a minha lógica, com a minha forma de pensar, com todo o conhecimento que eu recebi, e isso é um absurdo. Então, essa sabedoria é a sabedoria do mundo. Essa sabedoria que ela é mostrada com inveja amargurada e sentimento faccioso. E ela é terrena, animal e demoníaca. E qual que é o resultado dela? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aonde há a aplicação dessa sabedoria do mundo, que deixa Deus de lado para processar um conhecimento e aplicá-lo na prática, o resultado disso é confusão e toda espécie de coisas ruins. O que é tudo isso? O que é uma inveja amargurada? Esse termo no original, ele dá a ideia de um zelo doentio. É um forte desejo de promover a sua própria opinião. Não interessa o que os outros estão dizendo sobre o assunto. O que interessa é o que eu penso. O que interessa é como eu reajo. O que interessa é que eu, no lugar dele, faria diferente. O que interessa é a minha forma de pensar. E isso é o certo. Por quê? Porque eu tenho conhecimento dos fatos, eu processo essa informação e aplico. Porque, afinal de contas, eu sou eu. Esta inveja amargurada ou zelo doentio, eu gostei muito dessa expressão zelo doentio. Zelo nós lembramos do quê? Para uma profissão? Isso, do zelador, né? O zelo é o zelador. E o que o zelador faz? Isso, zela, tá bom. Mas o que é zelar? O que o zelador faz que é zelar? O que ele faz? Cuida. Cuida de uma forma zelosa. Cuida de uma forma cuidadosa, né? Só que imaginem vocês um zelador que cuida do prédio de uma forma tão cuidadosa que ele chega ao extremo disso ser doentio. Doentio ao ponto de não deixar o proprietário entrar. Porque aqui você vai sujar o hall e você não vai entrar. Não, mas pera um pouquinho, eu quero ir para minha casa. Não vai entrar, porque eu cuido desse prédio como ninguém. E você não vai entrar. Entenderam o que é um zelo excessivo? Entenderam o que é um zelo doentio? A sabedoria do mundo leva a isso. Não, mas então eu gostaria de colocar. Não tem opinião para colocar, não.
É isso mesmo. É o que eu penso, porque afinal de contas eu penso e eu tenho um conhecimento de PhD em sei lá onde. Porque eu consigo entender e processar e tomar as decisões sobre todas as áreas da vida. Essa sabedoria, esse processamento de um conhecimento, não vem de Deus. Quando você decidir algo em sua vida sob esta forma, sem considerar o conselho que nós vamos ver em Provérbios, sem considerar tudo isso, esta sabedoria é uma sabedoria? O que tem a ver de Deus? Nada. Ambição egoísta. Ambição egoísta é algo criado para o seu próprio orgulho, ambição partidária ou orgulho faccioso. Em outras palavras, eu não consigo ser nada em nenhum grupo, eu crio um grupo para eu ser o presidente. Né? Eu quero criar algo, ou eu quero raciocinar de tal forma em que eu seja o destaque, em que eu apareça, em que eu crie divisões para que esse grupo que pensa a diferença desse, é porque esse aqui é o meu pensamento. Entenderam? É uma sabedoria? É o processar de um conhecimento que traz algo prático? Nada tem de Deus nisso. Dante, você está dizendo então que algumas divisões que existem para que as pessoas se posicionem dentro desses grupos, nada tem a ver com Deus? Não. Nem dentro da igreja? Não. É uma sabedoria? Do mundo. Ela é terrena, ela é essa visão aqui, ó. Né? Ela é animal, essa palavra no original é interessante, que animal dá a ideia aqui dos homens viver como os animais. Como é que não estou dizendo para pastar, não, isso aconteceu com Nabucodonosor, né? Não. Como é que os animais vivem? Qual deles? Qualquer um, né? Vamos lá. Por instinto. Exatamente isso. Esta sabedoria, ela reage por instinto. Né? Não raciocina. Por exemplo, é uma sabedoria que vai reagir, por exemplo, no instinto de sobrevivência. Afinal de contas, eu vou fazer isso porque senão vão puxar o meu tapete no trabalho, então eu tenho que ter essa reação. Sobrevivência. Ou talvez o instinto sexual. Não, o que importa é ser feliz, né? Essas pessoas que têm essa forma de pensar são ignorantes em si? São desprovidas de inteligência? Não. Apenas usam uma sabedoria, que é um conhecimento processado para colocar em prática, que nada tem a ver com Deus. Reage por instinto. E a origem dela, né? E ela é diabólica. Ela é contrária às coisas de Deus. Qual o resultado dessa sabedoria aplicada? Confusão, tumulto, desarmonia, instabilidade e toda espécie de coisas ruins. Em Tiago, nós vemos algumas vezes a aplicação dessa sabedoria do mundo, por exemplo, do mau uso da língua. Né? Fala o que vem na sua cabeça, aí vai falando, opa, peraí. Essa sabedoria de se falar o que vem na sua cabeça, porque afinal de contas eu sou assim mesmo e eu nasci assim, eu vou... cuidado, hein? Você está processando um conhecimento para colocar na prática que nada tem a ver com Deus. A não ajuda aos necessitados, a fazer diferença entre ricos e pobres, né? Colocar o rico, não, você vai ficar no primeiro lugar e você pobre, não, você não sei nem seu nome, fica lá. Que história é essa? É uma sabedoria? É uma forma de utilizar um conhecimento processado? Que nada tem a ver com Deus. E o resultado dessa sabedoria é confusão, tumulto, desarmonia, instabilidade. Vamos lá, você está decidindo as coisas na sua vida, porque a sabedoria ela é aplicada todo dia, toda hora. É que nas decisões inéditas, e nós sempre nos remetemos a Salomão, nós já vamos chegar lá. Tá vendo? Salomão teve um problema, pediu sabedoria para Deus e tomou a decisão certa. Foi rápido assim? Não? Nós vamos ver isso. Ok? E a sabedoria de Deus? Versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão. Daria para nós ficarmos nesses textos aqui, nesse texto, e buscando todas as referências, seria extraordinário, mas o tempo não permite. Vocês farão isso com certeza, né? Ao estudar isso. Mas mansidão aqui é gentileza. É exatamente o oposto de arrogância.
né? O temor do Senhor é o princípio O que é o temor do Senhor? Provérbios 8:13. Aborrecer o mal, a arrogância, a soberba, o mau caminho e a boca perversa. Olha aí, esse termo mansidão está ligado com o oposto de arrogância. E se eu for manso, eu vou ter a sabedoria de Deus, porque o temor do Senhor, que é aborrecer a arrogância, é o princípio da sabedoria. Mas a Bíblia é toda conectada, hein? Extraordinário. Essa mansidão, mostre com gentileza. Você é sábio, você tem um conhecimento, você processou, vai tomar uma decisão em relação a isso? Mostre com gentileza. Tem uma integridade moral e espiritual. Ela é essa forma de decidir, de colocar em prática, ela é pura. Ela promove a paz. E paz aqui é a ideia de paz para o judeu. Paz aqui é a ideia de completude. Você já pensou? Vou voltar a falar em paz. O que é paz? Você tem paz? Eu tenho paz. O que você tem? Nós temos que parar com esse negócio de achar que os termos espirituais, que a nossa vida espiritual é uma coisa subjetiva. Eu tenho fé. Eu tenho paz. O que nós temos, hein? O que é isso? O que é paz? Você tem paz? Tenho. Ou não tenho? O que você tem ou não tem? Paz, biblicamente falando, é uma ideia de completude. É uma ideia de todas as áreas. É a ideia de estar satisfeitos em todos os áreas, momentos. Essa é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Não, mas logicamente você não pode ter paz na área financeira, porque você sobra dia no final do mês. Então, mas essa paz ela abrange isso também. É uma completude que Deus dá. E excede o entendimento. Então, ser um promotor dessa paz, dessa completude. Essa sabedoria, ela é gentil, moderada, paciente, humilde ou indulgente, como queiram. Ela é tratável. É uma sabedoria que aprende a se submeter. Mulheres, como é que está o relacionamento de vocês em casa? Vocês estão usando a sabedoria de Deus para tomar as decisões lá? Porque essa sabedoria vai ensinar-nos, na prática, a nos submetermos. Plena de misericórdia e bons frutos, desejosa de ajudar aos errantes a encontrar o caminho certo. Enquanto que a sabedoria do mundo eu vou criar uma facção para eu ser colocado no mesmo patamar do outro para disputar a posição, a de Deus é estar juntos para resolver o problema dele, para ajudar o outro a acertar. Imparcial, sem favoritismo, integridade, sem fingimento, sincera, genuína, não simula ser o que não é. Qual que é a consequência disso? Paz. Qual que é a consequência disso? Fruto de justiça. Justiça deixa eu ver se está aqui na próxima. Não, ainda não. Nós vamos ver o que é justiça quando a gente voltar para Salomão. Aqui nós só estamos introduzindo o tema, né? Então tem alguns conceitos que nós vamos... vocês devem estar olhando e falando assim, mas que confusão, não estou entendendo mais nada, né? Vão guardando esses conceitos, que nós vamos unir esses conceitos daqui a pouco, né? E se não der tempo, domingo que vem, porque não é novela, mas não perca os próximos capítulos, né? Veja, então, o que nós vimos até agora, né? Que sabedoria é o terceiro passo, né? De outros dois, que é conhecimento, entendimento e sabedoria. O conhecimento recebido, processado, ele me faz aplicar. Esse processamento, ele pode ser com a mente de Cristo, com o que Deus pensa, ou com o que eu penso. A partir do momento que o homem e a mulher se desvincularam da vida, eles não têm condições, por si só, de pensar com as categorias de Deus. E aí surge essa sabedoria do mundo, que vai vivendo aí, vai vivendo de uma forma intuitiva, vai vivendo como animal, vai vivendo de uma forma horizontal. O que vale é aqui e agora, eu tenho que tomar decisão. Ora, e se eu não conseguir a posição, eu vou lá, crio uma divisão para ter aquela posição que eu queria em outro lugar para disputar, né? Essa é a sabedoria, esse é o dia a dia. Dá uma olhadinha para o mundo onde você trabalha, onde você convive. Qual a sabedoria que prevalece? Então, é a sabedoria do mundo. Não é que não há uma sabedoria, não há um aplicar de um conhecimento processado. É que há um aplicar de um conhecimento processado sem considerar Deus. E considerando Deus, é isso aqui, ó. Mas quantas vezes então eu não uso a sabedoria de Deus? E a pergunta é, como usar então a sabedoria de Deus? Vamos lá?
Provérbios capítulo 3, versículo 19. Então, Dante Paulo falou tudo isso para crianças espirituais. É que nós estamos entendendo o contexto, porque Paulo foi extremamente direto para a consequência disso. E nós vamos chegar lá. Provérbios capítulo 3, versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência ou entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. As três características em Deus. As três características em Deus, cujo resultado deste processar dessas três características deu tudo isso aqui. O mundo foi criado. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, o entendimento, a instrução e o entendimento. Vá buscar isso. Você quer viver uma vida de fato que vai fazer você tomar as decisões certas? Vá buscar isso. Porque sem isso as decisões serão erradas em todas as áreas. 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Você já buscou? Como é que você está vivendo? Como é que está sendo o seu dia a dia? Qual o conhecimento? Como é que você processa isso? Como é que você vai tomando as decisões do seu dia a dia em várias áreas? Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Qual é a fonte disso? Deus. Nós já buscamos isso? Nós estamos buscando esse conhecimento, esse entendimento e a sabedoria em Deus? Ou em quem nós estamos buscando? Ou no mundo? Qual a diferença entre conhecimento, entendimento e sabedoria? Antes de nós entrarmos nesse conceito, eu quero ver com vocês quem é reconhecido na Bíblia como o homem mais sábio. Ou melhor, o segundo, né? Quem que é? O segundo, desculpa. Ou melhor, quem é o primeiro? Jesus, Deus, Salomão, quem mais? Primeiro, Jesus. Por quê? Porque é Jesus, né, Dante? Por quê? Porque ele é primeiro em tudo. Não, por quê? Porque ele é Deus. Segunda Crônicas, capítulo 9. Não, esse é o segundo. Está lá, ó, lê lá o enunciado. Qual é o segundo homem mais sábio? Segunda Crônicas, capítulo 9. Versículos de 1 a 6. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis e com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, vejam que essa sabedoria tem uma consequência. Essa sabedoria de Salomão fez com que ele respondesse tudo, mas fez com que ele edificasse a casa que edificou, colocada na mesa a comida que colocou, o lugar dos oficiais da forma com que foi, o serviço dos seus criados e o traje deles, teve consequência prática. A sabedoria não é uma coisa, eu estou cheio de conhecimento aqui, eu vou ficar dando resposta. Não! Trouxe consequências práticas, decidiu corretamente. 4. O serviço dos seus criados e o traje deles, seus copeiros e seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Olha Salomão.
Versículo 23. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir-lhe a sabedoria de Deus, que Deus lhe pusera no coração. De todos os lugares procuravam Salomão para falar: como é que você vive? Como é que você sabe? Como é que você processa? Como é que você conhece, processa e faz construir a casa que construiu? Tratar os seus oficiais como você trata, o traje dos seus servos dessa forma. Me fala, conta para mim. E por que ele é o segundo? Mateus capítulo 12. Versículo 42. A rainha do sul, ou de Sabá, se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Se vivêssemos naquela época, provavelmente iríamos marcar uma hora na agenda lotada de Salomão para bater um papauzinho com ele. Quanto você está procurando o Senhor Jesus, que é maior que Salomão? Quanto? Quando dá tempo, viu? Porque eu estou trabalhando tanto ultimamente, estou tão cansado, está me tomando tempo, e tenho que ficar com a família, com a mulher, e afinal de contas eu tenho que me divertir para Deus. Não, olha, e como é que você quer tomar a decisão certa? Como é que você quer pensar com as categorias de Deus? Como é que você quer viver se nós não buscamos aquele que é maior que Salomão? E que vai nos dar o conhecimento, o processar a informação e o decidir correto. Como é que nós vivemos, hein? Vivemos desse jeito aí. E aí você chega para um cristão e fala: ei, como é que você está? Vai indo, como Deus quer nessa vidinha aqui, esperando arrebatamento. Que história é essa? Que vida é essa? Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que é a vida eterna? É conhecer o Senhor Jesus. Que vida que nós estamos vivendo, ou nós estamos brincando de igreja? Não, porque se for para brincar de igreja, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, né? Vem aí domingo e tal, vai embora, e vive a semana do jeito que você acha que deve viver, e vamos seguir. Que história é essa? Que vida cristã? Quando nós estamos falando de vida cristã, nós estamos falando do quê? Sabedoria para tomar a decisão certa. Foi o que aconteceu com Salomão. 1 Reis capítulo 3. E nós estávamos conversando aqui no intervalo, nesse aspecto, né? Por que nós associamos sabedoria com uma decisão correta num caso inédito? Porque foi assim que aconteceu com Salomão, não foi? Não foi. Não foi assim que aconteceu com Salomão. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Reis, né? 1 Reis, desculpa, capítulo 3. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão em noite em sonhos, disse-lhe: Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível. O que Salomão pediu? Um coração que ouve. Senhor, me faça ouvir. Me dê um coração compreensível. Em outras traduções diz: me dê um coração que ouve. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? O que Salomão está pedindo? Para que eu possa tomar a decisão certa, me dê um coração que ouça. Nós processamos essa informação e falamos: Deus, Salomão pediu sabedoria, ai que Deus deu para ele. Não. Salomão falou o seguinte: olha, eu preciso decidir entre duas coisas: julgar o povo e decidir sobre dois fatos. Senhor, me dê um coração compreensivo, me dê um coração que ouve.
Reis 3:10, qual foi a resposta de Deus? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste tal coisa, e não me pediste longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas pediste o quê? Discernimento. Pediste entendimento. Ora, Salomão pediu para ouvir de Deus, e Deus está falando: você quer ouvir? Eu entendi o que você pediu, Salomão. Você quer ouvir para que você possa processar da forma com que eu penso, para saber discernir e usar, e isso chama-se sabedoria, para colocar em prática. É isso que você está pedindo, Salomão? Mas me pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Salomão pede conhecimento de Deus, ouvir o que Deus tem a respeito. Deus dá a ele o ouvir e o processar a informação, para que esse coração possa decidir corretamente. Qual a consequência do pedido? 3:15-28, aqui nós sabemos, né? Vocês lembram desse fato? É nele que nós nos baseamos para pedir sabedoria, um fato inédito, não é? Veja, chegam lá duas mulheres, né? E uma eram duas prostitutas no versículo 16, e uma com um nenê morto e a outra com um nenê vivo. E aí ele faz, né? E hoje se conhece como a decisão salomônica, né? Vocês já não veem isso no dia a dia? As pessoas falam sem saber às vezes o que estão falando. Não, salomônica é o que? Vamos dividir esse negócio, né? E a mãe verdadeira fala, não dividir não. Então dá para ela, deixa ele nesse nenê viver. E Salomão fala o quê? O filho é seu. E aí chega lá no versículo 28. Olha que interessante. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele o quê? A sabedoria de Deus para fazer o quê? Justiça. Como é que eles viram que isso era uma sabedoria de Deus e não a dele, e não o conhecimento dele? Como é que eles sabiam que isso era uma sabedoria de Deus? Essa informação, esse processo, esse conhecimento não veio no capítulo 3, Deus deu sabedoria, ele saiu para decidir. Isso começou lá no capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Quando Davi estava prestes a morrer, o que ele fala? Aproximando-se, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Olha aqui, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Havia uma base, havia uma informação recebida por ele, quando filho de Davi, havia um ensinamento dado a ele. O que então Salomão pediu, se essa informação ele recebeu desde criancinha? O que faltava para Salomão, se a informação tinha sido recebida? O que faltava? Senhor, me dê esse coração que ouve. Deus falou, eu vou permitir com que você processe toda essa informação da forma com que eu penso. Porque aí os homens vão olhar a minha sabedoria demonstrada em justiça. Justiça, né? O que é justiça? Vocês já ouviram essa expressão? Eu quero justiça. Quando que nós ouvimos essa expressão? É isso aí, né? Quando alguém, a dona Jesus falou, quando alguém mata um filho, ou uma pessoa, ou os parentes chegam e falam, a primeira coisa no jornal que nós ouvimos, vão entrevistar, o que você quer? Ele fala, eu quero? O que ele quer, hein? O que ele quer?
Me traduzam isso. Quando a gente ouve, normalmente nós falamos, eu quero justiça, porque isso é uma injustiça, eu quero justiça. O que nós estamos falando? Que ele pague. Que ele pague de acordo com o quê? O que ele fez, mas de acordo com o quê? Tem um padrão? Opa! Quando nós falamos em justiça, estou falando secularmente, tá? Estou falando da Bíblia, agora eu vou fechar a Bíblia. Pode fechar a Bíblia, depois você vai abrir de novo. Põe o dedinho aí que vai abrir nesse texto. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de um padrão estabelecido. Eu quero o quê? Quando eu falo eu quero justiça, eu quero que aquela conduta feita, ela vá ao encontro o quê? De um padrão estabelecido. E à medida em que esse padrão estabelecido se conforme à justiça. Entenderam o que é justiça? Quando aquela pessoa fala, eu quero justiça, fala, pega a conduta dele, aplica em relação à lei, e se essa conduta estiver em relação à lei, a justiça. Agora, se a conduta dele estiver fora de relação à conduta estabelecida, o que acontece? Essa conduta tem que ser punida, tem que receber o que esta lei, o que esse padrão estabeleceu para quem ferir a conduta. Ficou claro? Justiça é isso. Justiça há um padrão estabelecido e uma conduta. A conduta tem que ser levada à norma. Quando ela estiver compatível com a norma, está feito o quê? Justiça. E quando ela não estiver compatível, tem que ser aplicada a sanção da norma. Ah, que interessante, a gente começa a entender a justiça de Deus, mas não quero chegar lá ainda. Uma outra expressão que nós ouvimos muito, eu quero uma balança, eu quero 1 quilo de feijão. Mas uma balança, o que nós estamos querendo dizer? Com a balança justa. Isso, muito bem. Que existe um padrão internacional de medida. E que 1 quilo num padrão internacional de medida pesa 1 quilo, né? Para ficar mais fácil. 1 quilo pesa 1 quilo. Então, portanto, que a sua balança pese 1 quilo. Que seja uma balança justa. Uma balança justa é uma balança que está de acordo com as normas internacionais de peso e medida. Nós estamos levando uma conduta a um padrão estabelecido. Quando o povo olha para a decisão de Salomão e fala que houve sabedoria de Deus, porque foi feito o quê? Justiça. Eles tinham um padrão de justiça, que era o quê? A lei. Salomão soube pegar esse fato concreto e levar ao quê? A um padrão de justiça de Deus. O que eu quero dizer é que há um padrão de justiça de Deus colocado em Salomão. E que Deus deu a ele o privilégio de processar este conhecimento que ele tinha, de acordo com o que Deus pensa, para aplicar ao caso concreto, a conduta, a norma. E aí todos viram que essa forma de pensar é a forma que Deus pensa. Está vendo? O resultado de um julgamento de Salomão mostrou que Salomão tinha, não a sabedoria do mundo, que ele, com aqueles tantos anos, né, que eram pouquíssimos, e chega como rei de Israel, não foi aquele conhecimento que ele tinha de armas, de inimigos, de justiça, não. Foi aquele conhecimento que ele tinha do padrão estabelecido, quando se fala em justiça, de uma norma posta, seja de medida, seja de conduta, seja do que quer que seja. E ele pegou uma conduta e colocou diante da norma. E Deus deu a ele a capacidade de entendimento, de processar essa informação para decidir corretamente. Entenderam o que é sabedoria? Confrontar a ação de um padrão de conduta a uma medida estabelecida. Está errado aqui em português, né? Estabelecida previamente. Como que nós buscamos essa informação? Provérbios capítulo 2. Eu vou dar uma adiantada, porque se você falar, eu não posso vir na semana que vem e tal, você precisa sair daqui com uma informação fundamental para entender por que nós falamos que a sabedoria de Deus é o Senhor Jesus. Dante está acabando de falar que sabedoria é conhecimento processado para saber aplicar ao caso concreto, né? Você está acabando de falar que o conhecimento vem as informações de Deus e que a mulher e o homem não souberam decidir porque não tem a capacidade de processar, porque estão desligados da vida, portanto não tem como pensar com as categorias de Deus. É por isso que a salvação é loucura. Agora, como é que você fala que sabedoria é o Senhor Jesus? Eu não, né? Deus, mas a gente vai chegar lá. É por isso que eu preciso
só ler esse texto e a gente vai passar para 1 Coríntios. Como é que nós buscamos isso? Provérbios capítulo 2, versículo 1. Você entendeu, né? Porque você tinha que prestar atenção hoje. Então vamos lá. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Como é que nós estamos buscando aquele que é maior que Salomão? Como é que nós estamos buscando o conhecimento, o entendimento e a sabedoria? Só na hora de decidir, viu, Dante? Só na hora de decidir mesmo. E coisa difícil, porque coisa fácil decido eu. Né? Afinal de contas, Deus está lá, eu estou aqui no meu dia a dia, eu vou decidindo como é que eu educo meus filhos, como é que eu me relaciono em casa, como é que eu não trabalho, e de repente chega uma situação, e agora? Eu vou perder o emprego. Ai, Senhor, me dê sabedoria para decidir. Que história é essa? Se for assim, eu vou lhe afirmar que Deus não vai dar a sabedoria dele para você decidir, tá bom? Como você fala um negócio desse? Baseado em 2 textos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. É de todo, porque se buscar de qualquer jeito, não vai achar. Nós estamos achando que vida cristã, eu vou vivendo aqui, vai dando certo ali, eu erro aqui. O que nós estamos achando que é vida cristã? Ou buscamos a Deus, ou Deus não vai se mostrar a nós. Buscamos a Deus como se deve, ou Deus não vai. Se você está achando que a vida cristã você vai levar do jeito que você quiser, então leve do jeito que você quiser. Não culpe a Deus no final da sua vida e falar, mas eu olhar para trás e achar tudo isso tão medíocre. Não faz nenhum sentido o que eu estou vivendo. Ora, mas não culpe a Deus por isso. Você entendeu na sua vida que não queria usar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Viva a sua vida. Agora, se nós buscarmos isso, como nós buscamos o dinheiro que nós ganhamos no dia a dia, na semana, e muitas vezes ficamos sem dormir, tomamos decisão, estudamos tanto, fazemos tanto para o trabalho, para termos um título, para tanto. E Deus, como é que nós estamos buscando? Quando sobra um tempo, então viva a vida do jeito que você quiser, viu? Porque Deus, então, a sabedoria de Deus, nós não teremos se for assim. E nós não teremos baseado em Tiago, quando diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ora, então, Deus vai dar para todo mundo, mas tem uma exceção. Não ache você que homem de ânimo dobre, que Deus vai te dar o que você pedir, porque Deus não vai se mostrar a você. O que é um homem de ânimo dobre? Nós vamos ver isso domingo que vem, se Deus quiser. Mas o que é um homem de ânimo dobre? É um homem que é assim, algumas vezes eu busco a orientação de Deus para decidir, outras vezes deixa que decido eu, Deus. Então, mas Deus está falando ao contrário. Não, mas aqui, está tudo indicando que eu tenho que ir por aqui. Não, mas Deus está falando ao contrário. Não é para você, não, mas esse eu vou decidir porque eu estou entendendo que é por aqui. Então, quando você precisar da sabedoria para decidir de fato, Deus não vai te dar. É isso que diz Tiago. Nós temos que parar de brincar de Deus, de igreja, de vida cristã. Ou levamos a sério a Deus, ou não vamos usar o nome de cristãos. Aqui, domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar em conhecimento, entendimento e sabedoria. Todos os textos que mostram isso. E é interessante que conhecimento não é um conhecimento teórico. O conhecimento para o judeu, né, no hebraico, essa palavra tem a conotação de que é um conhecimento com experiência. É um conhecimento, aprendeu na prancheta? Vai fazer, vai para produzir então. O conhecimento de Deus é esse. O conhecimento não é a informação. O conhecimento de Deus, eu vou lhe dar a informação, bom, vamos viver agora, vamos lá. Não andeis ansiosos, entendeu? Então, eu vou te colocar uma situação para você não andar ansioso. Alguns desses fatos eu ainda estou aprendendo, né? Eu repito, algumas matérias eu sou repetente, mas Deus sabe lidar com cada um de nós. E isso que nós vamos ver, mas eu quero parar aqui e dar um passo lá na frente e voltar para 1 Coríntios capítulo 1, para nós termos 5 minutinhos ainda, para nós entendermos um pouco o versículo 30 que acabamos de ler. E nós vamos ler
até o finalzinho do 16, para que isso possa fazer conexão, fecharmos alguns parênteses dessa manhã. 1 Coríntios 1, 30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O qual se nos tornou, o Senhor Jesus, sabedoria da parte de Deus, que significa justificação, santificação, redenção. Essa é a sabedoria de Deus. Como assim? Explica melhor. Vamos deixar Deus falar, né? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito em poder. Espera um pouquinho, você está falando de sabedoria, de linguagem persuasiva, de sabedoria do mundo, e você contrapõe a sabedoria de Deus. Agora você contrapõe a demonstração do Espírito e de poder. Então quer dizer que sabedoria de Deus é demonstração de Espírito e poder? Como assim? A sabedoria do mundo é linguagem persuasiva, é convencimento, e a sabedoria de Deus é a manifestação, demonstração do Espírito e poder? Vamos continuar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim na sabedoria de Deus, ou no poder de Deus, ou na demonstração do Espírito, como queiram. Ele está usando diversas formas de falar a mesma coisa. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, como diz Tiago, a sabedoria do mundo, como ele acabou de falar, que para o mundo é loucura. Não estou expondo para vocês uma lógica de processar uma informação que está desconectada com Deus. Não desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ora, uma sabedoria de Deus, que era mistério. Mistério na Bíblia não é algo horripilante, né? O mistério não, mistério é algo que estava oculto e foi revelado. A igreja, por exemplo, é um mistério, quando Paulo fala lá em Efésios e assim por diante. Então, é um mistério. O que ele fala? A sabedoria de Deus, que era um mistério. Mistério? Por quê? Porque estava oculto. O que estava oculto? A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, o texto continua. Tem uma divisão na sua Bíblia? Então, tira essa divisão, o texto continua. Mas o quê? Mas, está falando da sabedoria, não está? A sabedoria de Deus, que não é do mundo. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, se o mundo tivesse conhecido a sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor. Mas, a sabedoria de Deus, olha aqui. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Do que ele está? Tem gente que tira esse texto fora, usa isso fora de contexto, está vendo? Eu amo o Senhor, e o que está preparado para mim? Não, ó. Deus está falando aqui de sabedoria de Deus. E ele está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? É só continuar. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que por Deus nos foi dado gratuitamente? O Senhor Jesus. Pelo Espírito de Deus, nós vamos conhecer ao Senhor Jesus. Conhecendo ao Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1,30, que é justificação, santificação e redenção, nós vamos passar o que a ser? Condição de segunda aliança. O que nós, crendo no Senhor Jesus, o que nós passamos a ser? A habitação do Espírito. É pelo Espírito que nós conhecemos a mente de Deus? Exatamente tudo aquilo que o homem e a mulher perderam, quando buscaram o entendimento desligados da vida, o Espírito faz com que nós tenhamos um entendimento de acordo com a mente de Cristo.
E vejam lá, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras. A salvação pela fé no Senhor Jesus é loucura, porque o processar esta informação, esse conhecimento, está desligado da fonte de vida. Agora, por que para aqueles que são salvos isso não é loucura? Porque o Espírito faz com que nós passemos a pensar com a mente de Cristo. E isso começa a fazer sentido, porque aquele conhecimento que Deus nos dá, no intelecto e na experiência, faz com que nós processemos como Deus pensa pelo seu Espírito, porque é o seu Espírito que nos revela o coração de Deus. E entendendo o coração de Deus, nós vamos pegar todo aquele conhecimento e processar da forma com que Deus pensa. E aí nós vamos ter a sabedoria de Deus, que vai se mostrar em paz e justiça, como diz Tiago, e justiça é levar a conduta à norma. Porém, porque eles estão e não pode entendê-las, porque elas se discernem, espiritualmente. Só com o Espírito de Deus que vai me dar o conhecimento de quem Deus é. E eu só tenho o Espírito de Deus se eu crer no Senhor Jesus, que é justificação, santificação e redenção. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É por isso, e para nós terminarmos, Colossenses capítulo 1, Paulo pode afirmar o que afirmou, 2, perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ver isso também no domingo que vem, se Deus quiser. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, estão ocultos. Como nós, o que Paulo aqui ensina para essa igreja tão imatura em relação à sabedoria? Ele ensina que no Senhor Jesus, que há a salvação completa da nossa espírito, alma e corpo. Por Ele, que é a sabedoria de Deus. Por esta salvação, nós passamos a ser a habitação do Espírito. Uma vez sendo a habitação do Espírito, nós passamos a ter a mente de Cristo, e o conhecimento e a informação recebida, nós vamos conseguir processar da mesma forma como Cristo vai colocar em nossos corações, vai nos dar a sabedoria, para que possamos decidir corretamente. Portanto, a sabedoria que está em Cristo, porque nos dá um espírito para entender como Deus processa a informação, para termos a mente de Cristo, precisa de um conhecimento, precisa de uma informação. Foi o que a Cleina comentou no início, né? Bom, se eu peço sabedoria, o que eu faço? Eu vou buscando na palavra. Eu vou buscando na palavra a sabedoria, o conhecimento de Deus. Para quê? Para que quando surgir o caso concreto, esse conhecimento eu vou conseguir, pelo Espírito de Deus que habita no novo nascido, pensar das categorias com que Deus pensa. Esta informação processada, eu vou conseguir decidir de acordo com a sabedoria, agora, de Deus. Portanto, não há sabedoria de Deus para aquele que não é novo nascido. Porque ele não consegue entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais lhe serão loucura. Como falar para ele, olha, Deus perdoa. É por isso que Romanos capítulo 2 diz que é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Porque nós jamais, por nós mesmos, teríamos condições de pensar e aceitar o plano da salvação. Por isso que João capítulo 1 diz que Deus ilumina a todo homem. Em algum momento, todo ser humano vai ter esse entendimento que Deus vai dar, como deu esse flash com Nabucodonosor quando ele estava pastando e falou, ó, reconhece que eu sou autismo. Reconheceu? Opa, deixou de pastar, né? Voltou para o trono. Por quê?
Porque para todo homem Deus vai dar. Alguns homens falam, não, não quero. Consigo compreender, consigo que é em Cristo, consigo saber que o Espírito, mas não quero. E outros falam, Senhor, eu quero. O Espírito passa a habitar e passamos a conhecer a mente de Deus. E toda aquela informação recebida do padrão que Deus nos dá, nós vamos começar no dia a dia a colocar em prática e ter a sabedoria de Deus para decidir. Esse tema está absolutamente ligado com a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Conhece? E está aplicando? Não, porque eu nem sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está absolutamente ligado com a sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado porque no Senhor Jesus temos condições, ó Pai, de capacitados pelo Teu Santo Espírito, entendermos as verdades que estão ocultas, tanto a sabedoria quanto o conhecimento, no Senhor Jesus. Ó Pai, pelo Teu Santo Espírito podemos compreender quem o Senhor é. Pelo Teu Santo Espírito podemos voltar à situação anterior ao pecado de comunhão com o Senhor, para termos a mente do Senhor e conhecermos o coração, ó Deus, de como o Senhor pensa, de como o Senhor age, ó Pai, e entendermos de início a salvação que temos no sangue do Senhor Jesus e na nossa vida cotidiana, diária, termos condições de decidir da forma que Te agrada. Pai, fale com cada um aqui, que a Tua palavra produza aquilo que o Senhor tem em cada vida, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Te agradecemos e te pedimos isso em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.